Olá! Todos nós almejamos o céu. O céu é um lugar onde nós poderemos viver eternamente. É onde nós imaginamos tudo puro, seguro, eterno. Porém, existe um texto na Palavra de Deus que eu estava lendo e me deixou de cabelo em pé. Veja só o que diz no livro de Jó, no capítulo 15, o verso 15, que diz o seguinte: se Deus não confia nos anjos, nos seus anjos, se nem o céu é puro aos seus olhos, que diríamos do ser humano imundo e nojento que bebe o pecado como se fosse água? Ora, esse texto nos remete ao momento em que Satanás foi expulso do céu. Houve o pecado. E está me parecendo de que hoje o céu não é mais seguro. Deus não tem segurança nem nos seus anjos, não confia nem em seus anjos. Ora, se o lugar que almejamos, a vida eterna, é o céu, a casa de Deus, mas como isso? Deus não confia nos seus anjos? Deus, o céu, não é mais puro? Esse lugar que nós almejamos não nos dá a segurança eterna? O que esse texto está querendo nos dizer? Intrigante? Pois esta e muitas outras questões você acompanha agora. Pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo! Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Agora são 21 horas e 5 minutos e estamos ao vivo aqui na TV Novo Tempo, seu canal da esperança. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo, colega, parceiro, professor Leandro Quadros. Grande E aí, professor, Tito. como é que está? Tudo bem? Graças a Deus, amigo, tudo bem, tranquilo, Como feliz. é que passou a semana? Uma semana feliz e tranquila, graças a Deus, muitas alegrias. Tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, alguns telespectadores e ouvintes em São Miguel Paulista. Um abraço a todos eles. E eu queria, Tito, mandar rapidamente alguns abraços para iniciarmos nosso programa. Pois não, professor? Um abraço para a família Kiss, uma família muito querida que é de Jundiaí, São Paulo. Um abraço para toda essa família, que é uma família muito amável, mas especialmente para 3 pessoas que anotaram o nome aqui para mim. Um abraço para o Eric, um menininho muito gente boa, para a Bianca e para a Amanda também. Que Deus abençoe a vocês. E o último abraço para 2 pessoas especiais, para o Ivan Bispo e para o Reginaldo Bispo, pai e filho. Conheci o filho hoje, não é? E eles moram em Jacareí, no bairro Parque dos Príncipes, não é? Que Deus abençoe a vocês dois, a família de vocês, e que Deus abençoe a você, telespectador, internauta e ouvinte, que com certeza será abençoado hoje pelo estudo da palavra que iremos fazer juntos. Isso mesmo, professor. Eu também quero mandar um abraço especial aí a alguns amigos. Nós estivemos em Curitiba esse final de semana, na Caravana Novo Tempo. E eu queria mandar um abraço carinhoso para todos os nossos irmãos lá de Curitiba que acompanharam a programação e que estão ligadinhas com a gente lá. Também quero mandar um abraço para Umuarama, que estão conectados com a gente, assistindo a gente, o Gilberto Nascimento e o meu amigo Maquena. De muito tempo aí, eu queria mandar um abraço a toda a família do Maquena. E obrigado pelo carinho da audiência de vocês, tá bom? Bom, vamos começar o nosso programa. Hoje eu comecei abrindo um texto interessante de Jó. Jó capítulo 15, verso 15. A pergunta que chegou aqui a semana passada foi do Francisco de Assis Ribeiro. Ele é de Osório, no Rio Grande do Sul. Ele disse o seguinte: em Jó 15:15 fala que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Isso significa que, devido à rebeldia de Satanás, Deus não considera o céu mais puro? Olha aí, professor, uma questão interessante, texto intrigante ali de Jó. Porque a gente tem uma imagem, e é o que a gente aprende na palavra de Deus sobre o céu, é o lugar eterno que nós vamos viver, um lugar imaculado, embora o pecado surgiu lá, mas foi expulso para a terra. Agora, nesse texto aqui dá a entender de que Deus não confia mais
no próprio local ali, no céu. Como é que é isso? Como é que a gente pode entender isso? Se ele não confia nem em seus anjos, professor, o que é isso? O que esse texto está querendo dizer aqui? Pois, Tito, essa pergunta realmente do Francisco, muito obrigado, Francisco, essa pergunta é muito interessante. E quem falou isso aqui no texto de Jó, capítulo 15, verso 15, foi um dos amigos de Jó chamado Elifaz. Aqui na história de Jó percebemos que Jó estava passando por momentos muito difíceis porque havia um conflito entre o bem e o mal e Jó fazia parte ali, né, daquele campo de batalha entre Deus e Satanás. E os amigos de Jó, filosofando, tentaram explicar as razões para o sofrimento de Jó. Enquanto os amigos de Jó explicavam as razões para o sofrimento dele, nesta filosofia, neste ato de filosofar, eles falaram muitas coisas que não condizem com a verdade. Diríamos assim que em certos momentos eles viajaram na maionese, não é? Quer dizer que os amigos de Jó ali, então, professor, estavam mais por fora que arco de barril? Eles estavam mais Faz tempo que você não fala isso, hein? É isso mesmo, Tito, eles estavam mais por fora que arco de barril e viajaram na maionese. E um desses amigos, Elifaz, fala essa barbaridade aqui do versículo 15, a Bíblia simplesmente registra, não é? A Bíblia não está errada, a Bíblia simplesmente registra os erros dos filhos de Deus, que é até para nós aprendermos a não fazermos a mesma coisa. E que Deus não apoiou isso que Elifaz falou, de que Deus não confia nem nos anjos e que até o céu é impuro para Deus, nós temos que ver o que o próprio Deus achou de algumas afirmações desses amigos de Jó, inclusive Elifaz. E para o nosso amigo Francisco entender Jó capítulo 15, verso 15, precisa ir até Jó capítulo 42, a partir do verso 7. E aí o texto vai ficar claro para você. O texto diz assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então perceba, Deus se indignou com muitas das coisas que Elifaz e os outros dois amigos de Jó falaram, e portanto é claro que Deus não perdeu a confiança nos seus anjos. Simplesmente Elifaz, no seu ato de filosofar, falou algo que era da sua opinião. E Deus, descontente com esta opinião e outras coisas que ele falou, Deus repreendeu a esses amigos de Jó. E aqui no capítulo 42 percebemos que Deus pediu que até Jó intercedesse por eles e em um ato de adoração oferecesse sacrifício de animais, para que por meio da expressão de fé nesse sacrifício do Cordeiro Jesus, diríamos assim, eles pudessem ser perdoados. A Bíblia registra muitas coisas para nós aprendermos com o exemplo dos personagens bíblicos. Ali em 1 Coríntios 10, verso 11, é dito que muito do que foi escrito para o nosso exemplo. Então vamos ler essas histórias, ver algumas das afirmações infelizes de pessoas que serviam a Deus, mas que eram falhas como nós somos, e vamos aprender a como não dizermos certas coisas, a como não procedermos em determinadas situações. Então, repetindo, para entender Jó 15:15, leia Jó 42:7 em diante e você vai perceber que Deus não aprovou aquela afirmação daquele homem chamado Elifaz. Ok, professor, muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar torpedinho SMS para 12 91566972. 12 91566972, você manda sua pergunta, eu recebo aqui nesse aparelho na hora. Ou então, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai entrar no nosso blog e você vai ver do lado direito, assim, que tem um lugar para você colocar a sua pergunta. Inclusive, ali ainda está escrito assim, ó, pergunte para todos na mira. Mas não é não, é só você colocar sua pergunta lá que chega aqui para mim, tá bom? Então acesse lá o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. E através das nossas redes sociais, no Facebook, na mira da verdade.nt, e no Twitter, nosso Twitter é @na mira da verdade. Então participe, ó, muita gente conectada com a gente aqui no Twitter e no Facebook também
milhares de pessoas. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua participação. Continue mandando suas perguntas pra gente, que a qualquer momento a sua pergunta está na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, a semana passada nós terminamos o programa com uma pergunta em aberto, meu amigo. Ah, é? Não lembrava mais. E a pergunta é a seguinte: será que hoje, ainda hoje, nós podemos ter profetas? Porque dá a nos entender de que parece que esse negócio de profeta parou, ou então alguns se dizem profetas, mas como a gente pode realmente confirmar que o que está sendo profetizado é algo divino, professor? E se existe alguma forma da gente entender se realmente uma pessoa ou esse profeta é verdadeiro ou não? A Bíblia nos orienta alguma coisa? Nos orienta. Até porque, professor, deixa eu lembrar aqui, porque em Coríntios falava que nos últimos tempos as crianças e os velhos iriam profetizar. Então a gente precisa entender isso. Ainda pode haver profetas nos nossos dias? Ou isso acabou lá na época da Bíblia, ou quem sabe aí alguns séculos passados? Como é que é? Eu vou ler aqui alguns textos interessantes. O primeiro deles se encontra em Provérbios. Provérbios capítulo 28. Ou melhor, não é o de Provérbios que eu quero, é Mateus 24, 24. Aqui diz o seguinte, ó. Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios eleitos. O texto é muito claro em dizer, Jesus Cristo disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, falsos ensinadores. Isso significa que tem que existir verdadeiros profetas para que você e eu possamos distinguir entre o verdadeiro e o falso. Então, há outro texto bíblico aqui muito interessante que nós encontramos aqui em Atos 2, 17 e 18 e que Deus prometeu realmente o dom profético para os últimos dias, para nos precavermos dos falsos profetas. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Profetizar não se refere apenas a uma atitude sobrenatural de receber um sonho, uma visão, mesmo que aqui nesse texto seja prometido isso. Agora, profetizar significa falar das coisas da Bíblia, falar das coisas de Deus. Então, o profeta, no sentido do termo bíblico, ele pode ser uma pessoa que proclama a vontade de Deus, que está na Bíblia, ou que proclama a vontade de Deus, que está apoiada na Bíblia, mas que recebeu através de uma visão. Então, o dom profético realmente é prometido nos últimos dias. O dom profético não cessou. E Deus pode se utilizar de uma pessoa para ser profeta, para comunicar a sua vontade. Agora, há um detalhe interessante. Em Isaías 8, 19 e 20 é dito que tudo que um profeta fala tem que estar em harmonia com a lei e o testemunho, ou seja, com a revelação escrita. E Isaías 8, 20 afirma que se alguém fala não de acordo com a revelação escrita, não é uma pessoa iluminada. Então não acredite em alguém simplesmente porque ele diz que é profeta. Compare as suas mensagens para perceber se elas estão em harmonia com a Bíblia e aí sim você vai ter certeza que realmente foi uma pessoa enviada por Deus. Muito bem, professor. Bom, as perguntas que não param de chegar aqui, eu quero colocar uma pergunta do nosso SMS que chegou aqui. A pergunta dele é a seguinte, deixa eu ver se tem um nome... Lopes, de São José dos Campos. E ele pergunta o seguinte, ele já fez até outra pergunta, mas eu vou recuperar a sua pergunta anterior, Lopes. Ele diz o seguinte, se o espírito volta para Deus, quem que vai para o inferno? Só o corpo e a alma? Como é que é esse entendimento aí, professor? Quando morremos, o espírito volta para Deus. Mas a Bíblia fala de inferno. Quem é que vai para o inferno, então? É o corpo e a alma? Como que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador? Qual que é a relação alma, espírito e corpo? Olha que interessante. Em Eclesiastes 12, verso 7, é dito o seguinte, e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Perceba uma coisa, amigo que nos acompanha.
Se existir um espírito imaterial consciente que sobrevive fora do corpo, então Eclesiastes 12:7 está dizendo que até mesmo o espírito dos maus vai para o céu. Por quê? Porque o texto fala de forma genérica, geral, que o espírito, ou seja, independente se for mal ou bom, volta para Deus. Nós temos aqui que lembrar que a palavra espírito na Bíblia não tem esse significado popular e grego que lhe é atribuído. Então, para muitos, espírito é uma entidade imaterial consciente que sai fora do corpo. Na Bíblia, não. Entre as muitas traduções para a palavra espírito na Bíblia, a principal é a de Gênesis 2, verso 7, que fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o ruach, ou melhor, o nechamar ali no hebraico, o fôlego de vida. Este fôlego de vida que Deus soprou, este é o espírito. Este é um princípio vital dentro do nosso corpo que nos mantém vivos, mas não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Agora, a questão do inferno eu não vou detalhar para você agora, até porque no blog o Tito vai mostrar para você depois, que eu estou lembrando agora, um estudo completo sobre o assunto. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte: de acordo com Apocalipse capítulo 20, depois de um período chamado 1000 anos, não será apenas o espírito do mal, do ímpio, que irá para o lago de fogo, mas o corpo inteiro. Na Bíblia não há separação entre mente, corpo e espírito. A Bíblia apresenta uma visão holística, integral do ser humano. Tanto que em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, ali é dito que tanto a alma, quanto o corpo, quanto o espírito, ou seja, todo ser faz parte do processo de santificação, em que Deus santifica, transforma e prepara a pessoa para a vida eterna. Então eu recomendo ler Apocalipse 20 e você vai perceber que o lago de fogo para castigo dos maus é depois do milênio, ele não existe hoje. Tanto que em Atos 17:31 e em 2 Pedro 2:4 o juízo final é colocado para o futuro, de modo que um lago de fogo, um inferno eterno, não existe hoje, existirá depois. Então entra no blog do programa novotempo.com/na mira da verdade e ali você vai ver um estudo mais completo, mais amplo sobre esse tema e com certeza vai lhe ajudar muito a compreender essa e outras questões envolvidas. Ok, professor, eu quero aproveitar e mostrar para você o nosso blog. Aqui eu tenho uma televisão que a gente pode mostrar exatamente o que está na internet aí. Esse é o blog do Na Mira da Verdade. Você está vendo aí pela sua televisão, www.novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali, ó, que acabamos de postar um tema interessante relacionado ao inferno. Olha só, irmão evangélico deixa de acreditar na doutrina do tormento eterno. Isso é uma doutrina bastante presente em todos os nossos irmãos evangélicos que acreditam no tormento eterno. E aí, professor Leandro Quadros está explanando muito bem essa questão do inferno aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não só esse post, mas muitas outras coisas você pode encontrar aqui no nosso programa. Todos os nossos programas estão aí para você assistir e relembrar. Inclusive o Todos na Mira, a última edição do Todos na Mira aí, todos os programas estão postados ali, fora os outros assuntos que nós colocamos aqui semanalmente. Aqui você tem uma biblioteca de assuntos bíblicos, teológicos, que eu tenho certeza que vai ajudar você bastante no seu crescimento, no estudo da Palavra de Deus. Além disso, eu quero mostrar para você aqui, ó, não sei se nossos câmeras vão mostrar ali, ó, é justamente aqui que você pode mandar a sua pergunta ao vivo. Aqui, por enquanto, está escrito ainda Todos na Mira, mas ainda a gente não deu tempo de mudar aqui, mas a gente já vai mudar. É só você preencher o seu nome e mandar a sua pergunta que eu recebo aqui na hora. E uma outra coisa interessante do nosso blog é isso aqui, ó. Eu quero mostrar para você esta revista que nós oferecemos semanalmente aqui como presente a você. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. E para você ter essa revista gratuitamente, que na verdade é um curso bíblico. Isso aqui não é só uma revista, é um verdadeiro curso bíblico. São 16 temas que nós temos aqui, onde você pode aprender sobre a Palavra de Deus. Verdades para o Tempo do Fim, assuntos relacionados com os dias em que vivemos. E para você receber essa revista gratuitamente aí na sua casa, é só você entrar no nosso blog e acessar ali, ó. Você está vendo aqui, ó, essa parte aqui onde tem a foto da revista?
Você clicando aqui, eu queria que os câmeras mostrassem ali pra gente, o nosso blog, ó, aqui, ó. Você clicando aqui no blog, vou mostrar aqui o blog, ó, só você descer do lado direito, tá aqui, ó. Peça aqui inteiramente grátis a sua revista. Você clicando aqui, você vai preencher um formuláriozinho com os seus dados postais para que você possa receber aí na sua casa sem pagar nada. Portanto, entre lá, peça hoje mesmo o nosso curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim e você vai receber aí na sua casa gratuitamente, tá bom? Participe, peça hoje e faça parte dos mais de 80 mil pessoas, que já estão estudando esse curso bíblico Verdades pelo Tempo do Fim, aqui pelo programa Na Mira da Verdade, tá bom? Participe, peça hoje, é gratuito, é um presente para você. Bom, professor Leandro Quadros, aqui no nosso blog agora chegou uma pergunta interessante que eu quero ver o que você vai falar pra gente. Quem mandou foi a Maria da Graça, ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ela pergunta o seguinte: gostaria de saber como que as igrejas evangélicas começaram a guardar o domingo. Olha aí, professor. Nós sabemos hoje que a maior parte das denominações religiosas, os nossos irmãos têm como o dia de guarda o domingo. Agora eu queria saber, existe alguma data ou quando é que começou a questão da guarda do domingo, professor? Eu sei que isso começou lá na igreja primitiva, através da igreja romana, é isso mesmo? Exatamente. Olha, a mudança da lei de Deus, ela foi profetizada já pelo profeta Daniel, em Daniel 7:25. Então, a mudança do dia de guarda é algo muito antigo. Em Daniel 7:25 é dito o seguinte: e ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos lhe serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Este poder que perseguiu os cristãos na Idade Média por 1260 anos e que mudou a lei de Deus foi Roma papal, no seu período medieval. Então a mudança da lei de Deus já foi profetizada, certo? Agora, essa mudança foi gradativa. Teve um momento na história que os cristãos observaram. Na verdade, ali nos dias de Cristo, somente o sábado era observado como o dia de guarda. Então, por exemplo, nós lemos Lucas 4:16, Atos 16:13, não é? Atos 17:2, textos que mencionam os cristãos judeus observando o sábado. Por um tempo, quando se infiltraram doutrinas erradas na igreja cristã, observou-se o sábado e o domingo juntos. E depois, infelizmente, o mandamento do sábado foi substituído pelo domingo sem nenhuma aprovação bíblica, porque, por exemplo, em Mateus 5:17, Cristo falou claramente que nenhum acento pode ser mudado da lei de Deus. Então, em Mateus 5:17, ele diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Então aqui Cristo está falando da lei de Moisés, dos escritos do Antigo Testamento e, obviamente, dos 10 mandamentos que estão aqui. E ele falou que veio cumprir. O que é cumprir? No grego, o termo plerô significa completar, encher, dar o seu verdadeiro sentido. Então Cristo veio dar o verdadeiro sentido e significado da Torá, dos escritos de Moisés e dos escritos do Antigo Testamento. Então mudar o sábado para o domingo, não há base bíblica para fazer isso. Com o tempo também alguns pais da igreja, por se corromperem doutrinariamente, acabaram também aceitando o domingo. Eu gostaria de recomendar uma literatura para você fazer um estudo mais profundo sobre este assunto. Nós inclusive temos aqui 2 livros sobre este assunto, eu vou localizar para você neste momento. O primeiro deles eu encontrei aqui. Este é um. Eu gostaria de encontrar um outro que também vai ser muito interessante eu recomendar para você, mas se eu não encontrar, pelo menos eu encontrei os 2. Existem mais livros sobre o assunto, só que eu não estou com eles agora aqui. Mas 2 livros eu gostaria de recomendar para você estudar sobre a doutrina do sábado de uma perspectiva bíblica e também histórica. O primeiro livro é esse aqui, ó. O Sábado na Bíblia. Por que Deus faz questão de um dia? Foi escrito pelo meu amigo, doutor Alberto Tim,
certo? Então aqui é um livro em que você vai poder ver, por exemplo, vou mostrar para você um pouco do sumário. Ó, princípios de interpretação bíblica, origem do sábado, o sábado no Antigo Testamento, o sábado no período intertestamentário, entre os dois testamentos, o sábado no Novo Testamento, mudança do sábado para o domingo, o significado do sábado e a observância do sábado. É um livro muito bom. Então esse livro aqui você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site cpb.com.br. E um outro livro que é da mesma editora é esse aqui, ó, Crenças Populares. Ele aborda outras doutrinas, mas há um capítulo aqui, por exemplo, entre os muitos outros, aqui, ó, capítulo 5, A Santidade do Domingo. Como você refutar aqueles textos que são infelizmente distorcidos para apoiar a observância do domingo, sendo que na Bíblia nem existe este nome. A Bíblia fala, o único dia da semana que a Bíblia nomeia é o sábado. Então domingo é uma invenção humana mesmo. Então este livro do Dr. Samuel Bacchiocchi também vai lhe ajudar muito no estudo desse assunto. Então, ambos os livros da CPB eu recomendo. Existem outros livros sobre o assunto, existe um inclusive na própria editora da Casa Publicadora, Do Sábado para o Domingo. Também é um livro interessante com vários dados históricos. Ok, professor, nós temos que ir para o nosso intervalo, mas eu não posso deixar de mandar abraços aqui para o pessoal que está com a gente aqui no Facebook. Eu queria mandar um abraço ao Marcos Duarte aí, que está acompanhando a gente. Ele disse que ele nunca quis entrar numa igreja, mas ele um dia pediu a Deus para mostrar isso para ele e ele sintonizou o canal 14 da Sky e tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade aí. Quer ir na igreja adventista, mas não tem forças para ir. Então eu queria mandar um abraço a você, Marcos, que Deus possa orientá-lo, que você possa estar nos caminhos da palavra de Deus e no momento certo Deus vai mostrar para você o caminho que você deve seguir, tá bom? Bom, um abraço também para Jéssica Costa, um abraço também para Maria Gleice, um abraço para o Jefferson Alves, o Carlos André, enfim, nós temos aí centenas de pessoas que estão com a gente no Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue participando e mandando suas perguntas também pelo Facebook. Nosso Facebook é namiradaverdade.nt. Aproveite aí o intervalo, nós vamos e voltamos já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos. Mais uma vez eu agradeço a você pelo carinho da sua audiência. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui, é você quem faz o programa. São as suas dúvidas, são as suas perguntas que são colocadas na mira da verdade e respondidas à luz da palavra de Deus. Eu quero dizer aqui que todo o nosso programa é baseado na palavra de Deus. As respostas que o professor Leandro Quadros nos coloca aqui é baseado no livro sagrado. Não é opinião da TV Novo Tempo, não é opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é opinião minha ou dele. É a opinião da palavra de Deus, é a voz de Deus aqui na palavra de Deus. Graças a Deus, o professor Leandro Quadros tem uma capacidade de armazenar aí os textos bíblicos e dar a resposta baseada no livro sagrado. Então, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E eu quero agradecer a você, meu irmão da Igreja Batista, irmãos da Igreja da Assembleia de Deus que estão mandando as suas perguntas pra gente, os nossos irmãos da Igreja Mormon que também acompanham o nosso programa. Tem uma pergunta de uma irmã aqui que eu achei interessante, mas daqui a pouquinho eu vou colocar a sua pergunta, viu? E eu agradeço a todos vocês que participam com a gente, porque o objetivo do nosso programa é esse, é juntos aprendermos da palavra de Deus. Nós temos aqui o objetivo de estudar a palavra de Deus. E as dúvidas, quando a gente começa a ler esse livro sagrado, sempre nos deparamos com dúvidas. E aqui no programa nós temos condições de aprender e esclarecer algumas coisas que aparentemente são nebulosas quando nós lemos. Por isso, pergunte, faça o seu questionamento, nós colocaremos na mira da verdade e o professor vai responder de acordo com a palavra de Deus. É isso ou não é, professor? De acordo com a Bíblia, meu amigo. É isso aí. Então preste bem atenção que essa perguntinha aqui chegou pelo nosso torpedinho SMS e a questão é bastante interessante, professor, porque isso, nós nos deparamos com isso muitas vezes. Olha só, o que fazer quando não sentimos mais nada em relação ao pecado?
Será que a porta da graça já se fechou para mim? Pois eu não consigo me firmar. Quando leio a Bíblia, eu não sinto nada. Professor, muitas vezes nós também nos encontramos nesta situação. Esta pergunta aqui, essa questão aqui do nosso irmão do Maranhão, ele não citou o nome aqui, a gente percebe que ele está desesperado. Agora, o que a Bíblia pode nos mostrar com relação a isso? Será que uma atitude dessa, quando a gente já não sente mais nada, não tem mais vontade, nós pecamos contra o Espírito Santo? Não é isso que ele está falando aqui, porque se ele está sentindo isso, a gente já consegue perceber que ele não pecou contra o Espírito Santo está falando com ele. Exato. Ele não está sentindo, mas ele sabe que precisa disso. O que a Bíblia pode nos ajudar nessa situação, professor? Pois olha, a resposta para esse amigo se encontra aqui em João capítulo 3. Eu recomendo que ele leia todo o capítulo 3 de João, mas eu vou ler aqui especialmente a resposta que Cristo deu a Nicodemos, não é? A partir aqui do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que você precisa, meu amigo, é de um novo nascimento. Um nascimento, um renascimento espiritual. Para isso, o versículo 8 diz assim: O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, você tem que permitir que o Espírito Santo crie um novo coração em você. Você tem que clamar a Deus por um novo nascimento, por um reavivamento, por uma reforma espiritual. É isso que você tem que fazer. E se você clamar a Deus, se você pedir para Deus, para o Espírito Santo, essa transformação, Ele vai cumprir em você esta promessa de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, que diz o seguinte: Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Você tem que pedir a Deus e o Espírito Santo vai transformar o seu coração de carne, de pedra, em um coração de carne, mais sensível aos apelos dele. Mas para isso você tem que nascer de novo. Nascer do Espírito Santo, permitir que ele mude você e nascer da água, ou seja, ser batizado como demonstração de sua fé no sacrifício de Cristo. O remédio para você é João capítulo 3. Muito bem, professor. Deixa eu só achar uma pergunta interessante aqui. Achei. Me permita resgatar essa pergunta aqui, foi da semana passada. Mas é bem interessante e eu acho que cabe agora nesse momento aqui, professor. Quem mandou foi o Paulo Alberto, ele é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Na semana passada ele perguntou o seguinte, essa pergunta não deu tempo de ir a semana passada, mas eu consegui resgatá-la aqui agora. Ele diz o seguinte, professor: gostaria de saber se é verdade que a duração da morte de cada pessoa no juízo final iria depender de seus pecados, ou seja, lá no final dos tempos, no juízo final, quando no lago de fogo, alguns vão demorar mais para ser queimados ou não. E aí ele pergunta o seguinte: se isto for verdade, quer dizer que existe então pecadinho e pecadão? Exatamente isso. É isso mesmo? Pecadinho e pecadão? Lá no juízo final, quando tudo acabar, depois do milênio, quando Satanás e os seus anjos forem destruídos, no lago de fogo, terá diferença? Uns queimarão mais do que outros, professor? A Bíblia ensina realmente a gradação de castigo e de pecados, né? É claro, mesmo? Na essência, todo pecado, seja maior ou menor, ele nos separa de Deus, de acordo com Isaías 59:2. Em essência, o pecado é o mesmo. Agora, em resultado, não é a mesma coisa. Por exemplo, em Lucas 12, 47, 48, é bem claro em dizer o seguinte: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja,
nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, se todos os pecados fossem iguais, não haveria castigo maior para uns e menor para outros. E seria realmente uma aberração da justiça divina. Já pensaram Deus condenar na mesma proporção o diabo, que é o pai do pecado, condená-lo na mesma proporção que um pecador que pecou 80 anos? Então, mesmo que o pecado em essência seja o mesmo que até um pecadinho, quando não confessado e arrependido, me tire do reino dos céus, Deus faz diferença, sim, entre pecados, pelo fato de haver diferentes graus de castigo. Entretanto, mesmo havendo diferentes graus de castigo, Malaquias 4, 1 a 13 ensina que no final, Deus vai liquidar com todo o pecado, toda a dor, todo o sofrimento, todo o pecador. E o Salmo 37, 20 afirma a mesma coisa. E não poderia ser diferente, porque se o pecador fosse eterno no inferno, como os justos que comerão da árvore da vida, o mal existiria para todo sempre, porque eles estariam blasfemando contra Deus por toda a eternidade. Mas graças a Deus que essa doutrina do tormento eterno não faz parte da Bíblia, é uma crença grega que infelizmente se infiltrou no cristianismo, né? Ok, professor. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Manda sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E você também pode participar mandando suas perguntas pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, e no Twitter. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. Eu quero colocar uma pergunta agora aqui que chegou no nosso Twitter. E olha que ela está insistindo aqui. Ela mandou aqui acho que umas 10 vezes. Já mandou uns 10 tweets com essa pergunta. Parece engraçado, mas eu vou fazer uma aplicação sobre essa pergunta. Preste atenção, professor. A Bia, ela mandou a seguinte pergunta. Pastor, professor, eu gosto muito do cantor Justin Bieber. Olha aí. E quero saber quais são as influências que a música tem em nossa vida. Eu quero fazer uma outra coisa, professor. A gente percebe que, por exemplo, astros como esse garoto aí, que é um fenômeno, né? Milhões de pessoas o idolatram. Eu queria fazer a seguinte questão. É muito comum nos dias em que vivemos, professor, as pessoas terem alguns ídolos. E muitas vezes idolatram artistas, idolatram, por exemplo, um cantor como esse. Agora, o que isso é prejudicial na vida cristã? E será que isso também não entra em choque com relação à lei de Deus? Com relação a ídolos, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim? Será que não pode chegar a ponto de alguém idolatrar um astro, um cantor, e isso virar um ídolo para ele, professor? Isso é muito perigoso e pode acontecer realmente. Nós podemos gostar muito de um cantor, de um artista, não é? Podemos fazer isso dentro dos princípios cristãos. E do equilíbrio? E do equilíbrio. Por exemplo, em João 3, verso 30, Tito, quando João Batista viu a Jesus, ele falou o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então Deus sempre deve estar acima de qualquer ser humano. Se você idolatra um ser humano, chora e grita e pula, colocando mais acima do que a Deus, você está praticando sim o pecado da idolatria. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Cristo tem que crescer e o ser humano tem que diminuir. Agora, você pode de forma saudável, equilibrada, gostar de um músico, de um cantor e tudo mais. Agora, que princípio você pode utilizar, Bia, não é? Para você escolher uma boa música. Eu gostaria de dar um texto bíblico para você muito interessante. Esse texto bíblico vai ajudar tanto na escolha da música quanto na escolha de um filme, não é? Então nós cristãos não precisamos deixar de ouvir uma boa música, de ver um bom filme. Entretanto, alguns princípios são importantes levarmos em conta. E eu acredito que o princípio de Filipenses 4, versículo 8, é o princípio ideal para você utilizarmos a fim de selecionarmos uma música, independente do cantor que for. Então,
Eu gostaria de ler esse texto e eu gostaria que você avaliasse as músicas que você escuta à luz deste texto. E eu procuro fazer a mesma coisa também. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pergunte-se a si mesma, a si mesmo: essa música que eu estou ouvindo é pura, é verdadeira, é respeitável, é amável, é de boa fama, há virtude nela? Isso sim deve ocupar o seu pensamento. Por quê? É muito importante termos cuidado com aquilo que ouvimos ou vemos, porque há um texto bíblico em Provérbios 23, verso 7, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Não há como fugir desse princípio. Aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, vai formar aquilo que somos e que seremos também para a eternidade. Então avalie música, filme ou qualquer outra coisa com base em Filipenses 4:8 e você estará segura. Muito bem, professor. Eu estou vendo um texto aqui, depois eu vou colocar essa pergunta na mira. Mas antes eu quero colocar uma interessante, um SMS que chegou aqui agora. Deixa eu ver o nome. O Osmir, de Tupã, São Paulo. Olha aí a minha terra natal aí. Opa! Participação aqui no Na Mira da Verdade. Obrigado, Osmir, você que está acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Um abraço aí aos meus conterrâneos de Tupã. A pergunta dele é a seguinte, professor: um atirador de elite pode ser condenado pela justiça de Deus, já que ele tira a vida mesmo salvando outra, sendo uma profissão? Olha aí, professor, existem certas profissões, assim como o policial também, às vezes para salvar, ele tem que tirar a vida de um ser humano. Como é que fica isso aí na justiça de Deus, professor? Olha, há um texto interessante. O ideal para Deus é que não existissem homicídios. Entretanto, em um contexto de pecado no qual nos encontramos, Deus dá à lei a autoridade para matar quando for necessário. Eu sei que para alguns pode ser chocante isso, mas eu vou ler um texto bíblico, entre muitos que existem, porque nós falamos aqui o que está na Bíblia. Então, em Romanos capítulo 13, verso 4, por exemplo, é dito: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz o quê? Espada. Espada o quê? Para dar um cutucãozinho? Não, espada é para cortar o pescoço mesmo. Traz espada, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Deus perdoa todos os homicidas, todos os pecadores, não importa o que tenhamos feito. Entretanto, tenha cuidado. Biblicamente, a graça de Cristo cobre os pecados e dá à lei a autoridade, sim, para executar o transgressor de acordo com Romanos 13, verso 4. Pois então, professor, olha outro torpedo que chegou aqui pra gente, interessante. Em Samuel 17, vemos que o gigante filisteu Golias desafiou o próprio Deus e Deus o entregou nas mãos do menino Davi, que o matou. Como entender esse exemplo quando o próprio Deus nos manda não matar? Olha aí, é a mesma coisa, professor, é o mesmo assunto. Deus também permitiu que Golias fosse morto pelo seu servo Davi. Entra nesse mesmo texto que você falou pra gente aí ou não? Entra na mesma explicação, e aqui vale uma explicaçãozinha rápida de Êxodo capítulo 20. Quando o mandamento diz no verso 13, não matarás, aqui está falando do relacionamento interpessoal. Ou seja, Deus não dá a mim, nem ao Tito, nem a você, telespectador, autoridade para matarmos alguém. Deus não queria que fosse necessário isso nunca. Entretanto, em Romanos 13 percebemos que quando não é a nível interpessoal, no caso de um atirador de elite, ele tem que fazer a escolha entre o inocente e o criminoso, né? Deus deu à lei a autoridade de matar. Você pode ler, por exemplo, em Êxodo 31, 13,
e outros textos, depois de 400 anos que Deus deu chances aos pagãos para se converterem e pararem com as práticas erradas, depois de 400 anos Deus utilizou o povo de Israel como instrumento de sua justiça. Então, o não matarás realmente é a nível interpessoal. Porém, Deus deu à lei autoridade. Agora, é claro, cada país tem que respeitar aquilo de acordo com a sua Constituição, não é? A Bíblia não está dizendo que todos os países têm que adotar a mesma coisa. Isso é uma coisa que os governantes decidem e os governantes deveriam ter mais, em todos os lugares, sabedoria para lidar com o crime. Nosso objetivo no Na Mira não é falar disso, mas infelizmente nós percebemos que há uma grande impunidade, infelizmente, no nosso país. Mas isso é uma questão que, por mais que o ser humano se esforce para resolver, no fim das contas é só na volta de Jesus Cristo que a coisa vai se solucionar mesmo. Até porque nós não temos como fazer o juízo, né, professor? Não cabe a nós julgar uma pessoa a ponto de tirar a vida dela, não é isso? Nós não podemos, mas se a lei quisesse fazer isso, a Bíblia dá apoio para isso. Que interessante, hein? Muito bem. Bom, vamos lá. Para você participar do nosso programa, mande as suas perguntas pelo SMS 12915669972, pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, pelo Twitter @Na Mira da Verdade e no Facebook facebook.nt, tá bom? Essa pergunta aqui chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Carlos Santos, ele é de Campinas, São Paulo, ele diz o seguinte: olá, meus amigos, gostaria de parabenizar vocês pelo programa e a minha mãe Maria, sempre que possível, eu e minha mãe Maria, sempre que possível, estamos acompanhando vocês. A nossa pergunta é a seguinte: por que em algumas ocasiões Jesus escolhia Pedro, Tiago e João e não os outros apóstolos? Será que tem algum motivo para essa escolha? Olha aí, professor, interessante. Interessante Na pergunta. Bíblia ali sempre Deus fala Pedro, Tiago e João. E os outros apóstolos estão ali em segundo plano. Tem algum motivo bíblico para isso, professor? Aqui é uma coisa interessante, amigo Tito. Carlos, o nome dele, não é? O nome dele é Carlos Santos e a mamãe dele é Maria. Maria. Obrigado, Carlos. Obrigado à mamãe do Carlos, a Maria, pela pergunta. Por exemplo, nós percebemos ali em Mateus 17, e há em outras ocasiões também, mas em Mateus 17, Cristo chama Pedro, Tiago e João para presenciar um evento da transfiguração. A Bíblia não tem uma explicação direta, mas quando analisamos os textos percebemos que realmente Pedro, Tiago e João eram as pessoas mais próximas de Cristo. Então isso é natural nos relacionamentos humanos. Por mais que Cristo amasse a todos igualmente, ele tinha uma certa afinidade maior com essas três pessoas. E isso acontece conosco, isso só revela o lado humano de Jesus Cristo. Não é nada de errado nisso. Nós temos, por exemplo, não é, Tito, aqui no nosso trabalho, muitos amigos, muitos colegas, mas temos mais afinidades com alguns. Sim. Isso não significa que vamos desrespeitar ou amar menos os outros, não é? Então, isso na vida de Jesus simplesmente é uma das manifestações da sua humanidade. E ele percebeu também que aquelas três pessoas ali, Pedro, Tiago e João, eram pessoas mais aptas, mais habilitadas para conhecerem alguns dos mistérios divinos, para que pudessem também instruir aos demais. É bem possível que eles estivessem mais amadurecidos na caminhada cristã. Muito bem, professor. Aqui pelo Twitter agora, deixa eu ver o nome dele aqui, é meio difícil. O Ellerson Batista diz o seguinte: no final dos tempos, Satanás forjará uma segunda vinda de Cristo? Professor, isso vai ser possível? Será que Satanás vai imitar a volta de Jesus? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? A Bíblia tem um texto aqui interessante, amigo Emerson, que se encontra... Não, o nome dele é o Ellerson. O Ellerson. Isso. Perdão, Ellerson. O Ellerson, aqui é um texto interessante em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 em diante, diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus,
ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. E aí, versículo 7, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Verso 10, ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então esse texto fala realmente do surgimento do homem do pecado, do anticristo, e aqui nós podemos perceber que realmente ele vai se manifestar com muito poder, não é? Com o poder do próprio diabo. Então realmente há uma indicação de que Satanás tentará sim personificar, imitar a volta de Jesus Cristo. Mas há como sabermos, há como identificarmos entre a verdadeira e a falsa. Por exemplo, em Apocalipse 1:7 é dito que Cristo vem com as nuvens e todo olho o verá. Ele poderá fazer isso porque ele é o quê? Onipresente. Satanás, ao imitar a volta de Cristo, não sendo onipresente, aparecerá em algumas regiões do planeta, diríamos assim. Então, quem estuda as profecias, ele não terá dificuldades para poder discernir isso. Eu recomendo um livro muito interessante da Casa Publicadora Brasileira, que é o livro Eventos Finais. Ali fala muito sobre esse assunto e eu recomendo essa leitura. Ok, professor, ainda nós temos um minutinho. Vamos ver se você consegue responder essa última pergunta. Vamos responder mais uma pelo menos. Quem mandou essa pergunta foi o Diego Firmino no Facebook. Ele diz o seguinte: os judeus, quando guardavam o sábado, sequer acendiam fogo. Hoje em dia, na verdade, nem os adventistas guardam o sábado, pois usam celulares, telefones, assistem TV, mesmo sendo ao novo tempo, vão à igreja de carro ou ônibus. Por trás disso, tem pessoas trabalhando. Tem um motorista que trabalha ao sábado para você usar o transporte urbano, por exemplo. Alguém que mantém a linha telefônica, alguém que mantém a energia elétrica. O que a Bíblia diz? Não trabalhas nem tu, nem teu servo, nem tua serva. Ora, professor, baseado nisso, como é que se guarda o sábado? Eu vou ler um texto aqui. É claro que não vamos poder abordar todas as questões desse assunto, mas tem um texto aqui em Números, capítulo 15. Versículo 30, leia aqui do 32 em diante. Por que na época não se podia acender fogo um dia de sábado? É simples. Hoje você e eu temos um isqueiro, temos um palito de fósforo. Naquela época, para acender fogo, requeria um trabalho violentíssimo. O indivíduo estava no deserto, tinha que caminhar quilômetros, não tinha isqueiro, nem o fósforo para fazer fogo, ou seja, fazer o fogo era extremamente trabalhoso. Vivendo eles no clima do deserto, não haveria necessidade de no sábado estar esquentando alimento, naquele baita calor. Então, porque demandava muito trabalho, Deus proibia isso. A questão é o trabalho envolvido por trás da questão. O problema não é acender fogo, não é usar celular. Mas é a questão das pessoas que trabalham para que os serviços sejam feitos. Alguns serviços são essenciais à vida, como por exemplo médicos, enfermeiros. É claro que isso não é uma desculpa para não se guardar o sábado. Entretanto, o ideal de Deus era que houvesse um revezamento de tal forma que cada profissional pudesse observar o sábado e dedicar parte também, em algum momento do sábado, para atender os enfermos, como Cristo fazia. Entretanto, em um mundo em que não conseguimos viver o ideal por causa do pecado, temos que fazer o nosso melhor para obedecermos ao mandamento de Deus e evitarmos com que outras pessoas trabalhem no sétimo dia, como orienta Êxodo 28-11. É uma questão mais complexa, infelizmente não vai dar tempo de abordar porque o tempo já acabou, mas podemos em outras ocasiões dar outras dicas a respeito deste assunto. Mas isso não interfere no mandamento, porque quando Deus falou em Êxodo 28, lembra-te do sábado, ele sabia que nos últimos tempos haveriam essas coisas, mas mesmo assim ele falou, lembra-te. Pode deixar, professor. A semana que vem a gente vai colocar na mira de novo exatamente essa questão aí com os serviços que que fazem as coisas andarem no mundo em que vivemos. Sábado, semana que vem falaremos sobre o sábado, tá bom? Professor, nosso tempo acabou e a gente tem que ir embora e só semana que vem a gente se vê de novo, hein?
Um abraço, Tito. Deus abençoe a você. Obrigado, amigo ouvinte, amigo internauta, amigo telespectador. Deus abençoe ricamente a você. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar este livro aqui, a Bíblia, terá coragem de lhe responder. Um forte abraço. Lembre-se, suas dúvidas, suas perguntas, os seus questionamentos neste programa sempre vão estar na mira da verdade. Tchau.